Amém. Os irmãos podem assentar-se. O tema da mensagem é humilhem-se diante do Senhor, baseado em Tiago 4, de 1 a 10. Não estou usurpando o propósito do pastor Felipe de pregar sobre todo o livro. Eu creio que esse propósito ainda não foi, ele não deixou de lado não. Mas ontem conversava com ele e falei, olha, eu só percebi que o texto que Deus me deu era em Tiago, depois que a coisa já estava mais adiantada do que pensávamos. Mas eu creio que mesmo que ele venha pregar sobre um texto, o mesmo texto, ele não vai pregar da mesma forma, cada um tem a sua maneira de pregar e tem também a mensagem que recebe de Deus, e Deus fala diferentes modos e maneiras, como Ele quer e quando Ele quer, não é? Esse já foi o tema de um dos períodos de 40 dias de jejum e oração anteriormente, eu não lembro exatamente quando, não me ative a esse detalhe, mas faltam apenas uma semana, para que nós possamos, com a graça de Deus, no próximo domingo, encerrar os 40 dias de jejum e oração. E o tema tem sido jejuando para estar com o noivo. E o texto básico é Marcos 2, 18 a 20. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento jejuar, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Quem é o noivo? O noivo é Jesus. O que significa jejuar para estar com o noivo? Nós temos que pensar em Jesus não apenas alguém que a gente vai para pedir algo, mas para estar com Ele. No final da mensagem, nós devemos cantar um hino que fala, em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Então, é aquele amigo que buscamos para abrir o nosso coração, em louvor, em gratidão, mas nem sempre assim, muitas vezes para reconhecer a nossa necessidade dele, necessidade que temos dele, de estar com ele, de vivenciar um tempo com ele, e confessamos as nossas fraquezas, as nossas limitações, os nossos medos, a nossa ansiedade, as nossas carências em todos os aspectos, e podemos compartilhar com Ele vitórias, mas também compartilhar situações que estamos vivendo. Então, por isso que Jesus disse, no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Ou seja, Jesus não estaria mais com eles fisicamente falando. E então, naquele dia, eles vão jejuar. Então, não fazia sentido eles jejuarem, porque Jesus mostrou que o propósito dele,
ao ensinar-nos sobre o jejum, é que nós o busquemos para estar com Ele. E é necessário que nós cultivemos esse hábito, não por hábito, mas como necessidade de estar com um amigo em quem confiamos e a quem somente nós contamos certas coisas que não contamos para ninguém. Então, é algo mesmo que não fazemos isso com todos, mas fazemos e podemos fazer com Ele, na certeza de ser aceitos, ser acolhidos, ser compreendidos, se necessário, perdoados, e, enfim, é um amigo. E o subtema dessa mensagem é humilhem-se diante do Senhor, e o texto é de Tiago 4, 1 a 10, de onde procedem as guerras, as brigas que há entre vocês, de onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal para banjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, Ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se torne em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O texto começa fazendo uma pergunta. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Guerras, essa palavra traduzida aqui por guerras, é uma palavra grega que significa querelas, rixas, conflitos, batalhas, entre pessoas. Quem sabe na sua própria casa, quem sabe no seu trabalho, quem sabe em situações. E depois diz guerras e brigas. São palavras quase sinônimas, mas a palavra brigas, no grego também tem o significado de hostilidade temporária, ou aguda, ou crônica. Aquela hostilidade que persiste, permanece. E a essa pergunta, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês, a resposta é, de onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Prazeres vem de uma palavra que significa busca do prazer a todo custo. É a palavra hedonem. O hedonismo é uma doutrina filosófica e ética que defende a busca pelo prazer como objetivo principal da vida. São aqueles que buscam o prazer a todo custo, como a coisa principal
da vida. No caso dessa doutrina, o caso do hedonismo, a busca pelo prazer é aconselhada de forma intensa. E inclui prazeres sexuais e todo tipo de prazer possível e imaginável. Existem prazeres que são legítimos, então vamos pensar, comer é algo prazeroso. Beber é algo prazeroso. Dormir, descansar, ter tempo de lazer e sexo no contexto do casamento, do contexto conjugal. E prazer no que você faz e realiza. Mas ninguém deve buscar o prazer como um fim em si mesmo, porque não é esse o propósito de Deus para a nossa vida. Gálatas 5, 19, 21 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Isso dá prazer, dá sim. Idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. Tem gente que tem prazer em criar picuinha, né? Por picuinha. Ou por picuinhas, não sei. Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essas coisas podem dar algum prazer, e convém dizer que o pecado sempre é prazeroso, senão ninguém pecava. Se não fosse algo atraente, isso desde o Éden. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ela foi, comeu e deu para o marido também. Então, nós temos que entender que Deus não é um Deus que não quer que nós tenhamos prazer. Existem prazeres legítimos, como os que nós citamos aqui. Deus sempre permitiu e criou o ser humano para que ele usufrua da sua criação e tenha prazer nisso, tenha alegria nisso, mas a nossa alegria deve ser muito mais no Criador do que no que o Criador fez e faz. É claro que podemos nos alegrar nas suas obras, e a Bíblia nos recomenda isso. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração, a outro dia, mas não se ouve nenhum som, não há linguagem, nem palavras, nem som algum se ouve da sua boca, mas por toda a terra ele faz ouvir a sua voz. Então Deus está proclamando a grandeza dele e o poder dele na criação de todas as coisas que ele fez e faz. Devemos nos alegrar e nos regozijar nas obras dele, tanto as que ele já fez, como as que ele faz cada dia, como acabamos de fazer há pouco aqui. Mas nós não podemos esquecer que o prazer por si mesmo e o prazer em coisas erradas, que a Bíblia diz que não vai dar certo, que não é esse o propósito dele. Então, nós temos o prazer momentâneo, mas depois vamos colher o fruto disso que não é bom. Então, é uma luta
tremenda sendo travada continuamente. Gálatas 5,17 diz assim, porque a carne luta contra o Espírito, aqui é o Espírito de Deus, e o Espírito luta contra a carne. E porque são opostos entre si para que não façam o que querem. Tanto o Espírito de Deus como o Espírito regenerado não tem prazer nas coisas que a carne tem. Isso não, eu repito, não significa que você não possa ter nenhum prazer. E eu repito que Deus quer que eu e você tenhamos prazer nas coisas que Ele fez, inclusive no sexo. Ele criou para que houvesse isso também. Mas tudo dentro de um contexto do certo. Tudo dentro do contexto conjugal, tudo dentro de relacionamentos saudáveis, tudo dentro da palavra dele, os valores deles, os princípios dele, a verdade, a justiça, a retidão, a verdade, né? Tiago 4,1 diz assim, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Então, ele está falando desse conflito que Paulo descreve em Gálatas, né? Entre a vontade de Deus, que é evidente em nosso espírito, se fomos regenerados, e a nossa carne. A carne quer prazer por prazer. Se perguntarmos como isso acontece, o texto bíblico responde, vocês cobiçam e nada têm. Vocês desejam e nada têm. No caso, cobiçam aquilo que daria prazer ou algum deleite que Deus não está querendo satisfazer. Jesus nos convida a ter uma atitude bem diferente. Em Lucas 9, 23, 25, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou causar dano a si mesmo? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus deixou expresso que Ele deseja que nós tenhamos a sua alegria. Alegria de fazer o certo, alegria de fazer da forma certa, no lugar certo, do jeito certo, como Ele ensina na palavra. A alegria da obediência. E então, à medida em que nós seguimos o ensino dele, nós vamos ter alegria. Não é aquela que a nossa carne cobra e quer, mas é alegria quando renunciamos à nossa própria vontade para fazer a dele. Então, você e eu somos chamados a abrir mão da nossa vida para que a vida dele possa se manifestar. O problema é que nem sempre acreditamos que a vontade de Deus vai ser melhor. Então é preciso que nós tenhamos a coragem de nos dar sem reservas ao Senhor, sem medo, sem constrangimento, sabendo que o que Ele tem é melhor do que o que eu gostaria na carne de ter.
Tiago disse, vocês cobiçam e nada têm. A pergunta permanece, como isso acontece? A resposta, vocês matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Bem forte, né? Vocês matam. Eu pensei cá com os meus botões, será que o Tiago está falando em matar, tirar a vida? Pode ser que ele estivesse pensando nisso. Mas Jesus ensinou-nos sobre isso e o ensino de Jesus deve ser considerado. Você não mata alguém quando tira a sua vida. Você pode matar alguém no seu coração, pode matar alguém dizendo uma palavra má para ele. Veja o que Jesus disse. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Um dos 10 mandamentos é esse, não mate. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Eu e você, quando ficamos irados, nós somos capazes de dizer coisas que depois você não vai acreditar que disse. E eu sei que o inimigo trabalha o tempo todo para fazer com que eu e você percamos a calma e venhamos a ficar irados. A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, quando alguém diz uma palavra dura para alguém, ou quando alguém diz algo, xinga, fere, magoa, porque todos nós sabemos como atingir uma pessoa. E nós sabemos como magoar, como ferir, como tocar. Quando essa pessoa nos toca, então nós revidamos. É assim que a carne age e reage. Então, Jesus está dizendo, matar não é só tirar a vida, não. De alguém, é no íntimo você desejar esgoelar a pessoa, pegar no pescoço dela, enforcar, bater, seja lá o que for que venha na sua mente. Isso é tirar a vida de uma pessoa. Tem o mesmo valor diante de Deus em termos de coisa errada. É tão mal quanto tirar a vida de uma pessoa. Então, eu creio, espero que Tiago esteja falando nesse sentido, mas também não sei. Eu não sei em quem ele estava pensando, embora ele se dirija a crentes, mas ele é bem contundente naquilo que ele fala. Como isso acontece? Vocês matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Mas a pergunta permanece, como isso acontece? A resposta, vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Veja como ele insiste nesse conflito interpessoal. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. E o que ele está mostrando é que essas guerras existem por causa de desejos que eu e você temos e que alguém parece que se incumbe de impedir. Então você quer a todo custo uma coisa que o outro não quer e você vai se levantar contra o que o outro quer e que você não quer.
Porque vai tirar você do seu conforto, do seu descanso, que muitas vezes o outro está levando você a deixar, porque não é hora de descansar, nem de ficar como você está. O desejo de satisfazer os anseios da carne a todo custo pode vir a ser um desejo demoníaco. Por quê? Porque Tiago também diz no capítulo 3, versos 13 a 16, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão e sabedoria, mediante a sua boa conduta. Mansidão e sabedoria tendo uma boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada, é a inveja que gerou amargura. Por quê? Porque o outro tem, eu não tenho. Porque a minha vida não é o que o outro é ou faz, enfim, são os conflitos resultantes de uma amargura, resultante de um desejo de ser o que não sou e nem acontece comigo. Se vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, uma coisa que não pode existir na igreja é rivalidade. Ninguém pode competir com ninguém na igreja. Isso é carne pura. Então, todos têm que trabalhar com o mesmo alvo, o mesmo objetivo, caminhar juntos. Porque nós somos o corpo de Cristo. E o corpo não briga consigo mesmo. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Não insista. Esta não é a sabedoria que desce lá do céu, do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Como quando fala terrena, é aqui da terra. Quando fala de animal, está falando da carne. E demoníaco porque é o que o diabo gosta. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Por isso ele disse, vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Mas a pergunta permanece, como isso acontece? Ele diz, vocês nada têm porque não pedem. E aí? Será que é por isso? Jesus nos encorajou a pedir. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta por vocês, para vocês. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Será que o ensino aqui contraria o de Jesus? Não, não contraria, não. Nós ainda não chegamos aonde precisamos chegar. Então, não há nada de errado em pedir. Mas a Bíblia toda ensina que eu devo pedir de acordo com a vontade de Deus. É aquilo que é bom. Eu não vou pedir uma cobra para o meu filho, eu não vou pedir pedra para o meu filho quando ele quer receber, ou então não vou dar pedra para o meu filho quando ele quer pão, e eu não vou dar uma cobra quando ele pede... a cobra aqui está em lugar de quê? Peixe.
Então, eu devo pedir. Mas a questão básica é qual a motivação que eu tenho para pedir? O que eu quero realmente? Eu quero atender uma necessidade da carne que Deus não está a fim de conceder. Mas a pergunta permanece. Ele disse, vocês nada têm porque não pedem. Então a pergunta permanece, como isso acontece? Ele disse, vocês pedem e não recebem. A pergunta é por quê? Por que vocês pedem e não recebem? Ele diz, vocês pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Você quer ter para poder dar vazão a todos os seus prazeres e desejos. Olha, nada de errado, como falamos no início, Deus não é um Deus mesquinho e não quer que nós vivamos uma vida ruim. Não. Mas Ele sabe o que é bom para mim, o que é bom para você. O que às vezes parece bom para você, para mim, não vai no final ser bom. E Ele sabe disso. Você já deve ter ouvido falar que Deus não dá asa para cobra. Então Deus não vai alimentar uma coisa que é quase como uma cobra, é a minha e a sua carne. É a natureza pecaminosa que existe dentro de nós. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Calvino disse que estas pessoas queriam fazer de Deus ministro de suas próprias concupiscências, dos seus próprios desejos. São pessoas que querem que Deus seja Quando fala em ministro, a palavra ministro muitas vezes dá a ideia de algo assim, algo que dá notoriedade, né? Pelo menos no nosso contexto de Brasil, quando fala em ministro, a gente pensa num ministro tal, da República, e eu acho que até muitas vezes essa palavra é usada com segundas intenções, até ele é um ministro de Deus, mas qual o sentido que eu estou dizendo isso? Eu sou ministro de Deus? Sim, mas qual o significado da palavra ministro? Servo. E eu creio que sempre que essa palavra é mencionada, devia ser traduzido por servo, e não por ministro, porque é isso que eu e você somos. Servos de Deus. Paulo se intitulou escravo de Cristo. Cristo se intitulou escravo de Deus, quando ele veio como homem. Ele disse isso aliás, quem disse isso é o apóstolo Paulo, escrevendo sobre Jesus, quando ele se tornou homem, em Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 8. Então, Deus não vai dar uma coisa que queremos para esbanjarmos em prazeres. Seria um propósito egoísta. Nós vivemos num mundo consumista. E uma das coisas mais atraentes para muitos é você ir num lugar onde tem coisa para comprar. Você sempre acha que precisa de alguma coisa que na realidade você não precisa.
Eu tenho certeza que na sua, como na minha, existem muitas coisas que nós compramos, usamos uma vez e nunca mais usamos. Por quê? Porque compramos sem nenhuma necessidade. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, mesmo que isso venha de forma bem sutil. Então, quando Tiago diz isso, ele está falando daqueles que não visam o reino de Deus e a sua justiça, e o seu crescimento espiritual, não visa maior proximidade de Deus. Você não pede para poder servir melhor, com mais tempo para Ele, os valores eternos. Você está pedindo para o seu próprio benefício, e não é porque você realmente precisa, é algo que você quer mais, para satisfazer as necessidades da sua carne, que Deus não quer satisfazer. Então, Tiago está mostrando que são aqueles que visam a obtenção de maior prazer, maior deleite carnal, mais sombra e água fresca. A nossa carne gosta de sombra e água fresca. Eu acho que a sua não, né? Só a minha, né? Vocês pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Esse tipo de comportamento é tratado como infidelidade. Por isso Tiago acrescentou: gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. A versão Almeida corrigida e revisada fiel diz assim: adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A Bíblia trata a nossa passagem aqui por esse mundo como forasteiros, como estrangeiros. Nós pertencemos hoje a um reino que não é o deste mundo, a um sistema que não é o deste mundo. Os valores do reino de Deus são diferentes. Por isso que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós estamos no mundo, precisamos usar as coisas do mundo, mas não podemos colocar nelas, em nada, o nosso coração. Em nenhuma delas. Elas devem nos servir e nós não temos que servir coisas. Elas não podem ser o objetivo da nossa vida, não pode ser o fim da nossa existência. Porque nós nada trouxemos e nada vamos levar deste mundo. Assim, ser amigo do mundo é tornar-se inimigo de Deus, dos propósitos de Deus. Amar o mundo aqui é tratado como se fosse adultério, infidelidade contra Deus. Isso acontece porque Deus tem ciúmes de nós, os que pertencemos a Ele. Para que possamos entender a palavra ciúmes, ela é uma palavra grega que é traduzida muitas vezes tal como ela significa, como zelo. É a palavra zelos. Ela é traduzida como ciúmes em Gálatas 5:20. E a mesma palavra
é traduzida como por zelo, no sentido bom, o lado positivo, e a palavra é a mesma. Ora traduzida como ciúme, ora traduzida como zelo, cuidado. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, 2 Coríntios 11:2, tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, com um cuidado que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então eu faço isso com cuidado, faço isso com zelo, com ciúmes. Mas a palavra ciúme aqui não tem o sentido de ciúme que nós conhecemos. É a palavra zelo. É traduzido como zelo. Por isso que ele disse, tenho zelo por vocês. Tal como um sentimento sadio que o esposo tem pela esposa. Assim é o Senhor em relação à sua igreja. Ele requer da sua igreja obediência, dedicação, consagração, exclusividade. Ele não divide-nos com ninguém. E fidelidade a Ele. Então, é esse o sentido. E quem quiser viver humildemente para o Senhor, receberá dele a necessária graça. Ele diz, mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse texto é tirado de Provérbios 3:34, e é repetido por Pedro no capítulo 5, verso 5. Por isso, logo a seguir, nós temos 8 mandamentos, que eu vou passar batido neles. Primeiro, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Como é que a gente resiste ao diabo? Simplesmente nos sujeitando a Deus. Porque quando nós nos insurgimos contra Deus ou contra a sua vontade, ele encontra espaço para entrar. Porque ele só tem direito de agir com liberdade na vida daquele que dá legalidade para ele agir. E a legalidade dele é a nossa ilegalidade diante da vontade de Deus. Então, melhor dizendo, ele só age quando eu faço uma coisa ilegal. Ilegal. Quando eu faço algo que abre espaço para ele agir com liberdade. 1 Coríntios 10, 12 a 13 nos adverte, por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveia a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês o possam suportar, a possam suportar. Então, nós temos que estar atentos. O trabalho do diabo é estimular a nossa desobediência, levar-nos a uma insurgência contra a palavra dele, contra a vontade dele, e aí nós abrimos espaço para o inimigo agir. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versos 12 e 13, ele diz que eu não tenho que fazer isso. Você não tem que fazer isso. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, ou seja, eu não sou obrigado a fazer o que ela quer.
Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. O segundo mandamento: cheguem perto de Deus, Ele chegará a vocês. Então, à medida em que eu busco a Deus, Ele vai se deixar achar. Jeremias 29, 12 diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. O Senhor está esperando que nos voltemos para Ele de todo o coração, que o busquemos de todo o coração. Então é algo que eu e você devemos atentar. Isaías capítulo 66 diz assim: mas eis para quem olharei, para o aflito, o abatido de espírito e o que treme diante da minha palavra. É alguém que teme e treme diante da palavra de Deus. É para esse que ele vai olhar. É alguém que reconhece a sua necessidade premente. O terceiro mandamento: mas limpem as mãos, pecadores. São mãos sujas pelo pecado. Como é que nós sujamos as mãos? Quando fazemos coisas que não devem ser feitas com essas mãos. E na realidade é uma figura de linguagem. Eu posso tirar a vida de uma pessoa, posso roubar, posso aceitar propina, posso aceitar ser corrompido. Tudo isso são coisas que eu posso fazer com as minhas mãos. Eu dou ou eu recebo algo que vai corromper, vai levar alguém a pecar. Quarto mandamento: e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Por que indecisão e purificar o coração? Nós precisamos purificar o nosso coração da nossa motivação. O que é que nos move a aproximar de Deus? É o desejo que Ele atenda às nossas necessidades, para os nossos deleites e prazeres. O nosso desejo é estar no centro da vontade dEle. Estamos rendidos a Ele ou estamos o tempo todo trabalhando para que a nossa vontade prevaleça para o nosso próprio benefício? O Salmo 24, 3 e 6 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, quem busca o Senhor, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Nós somos o resultado ou sofremos diretamente a influência daqueles com os quais andamos. Quinto mandamento: reconheçam a sua miséria.
sentir a própria indignidade, a própria miséria é necessário, mas isso é algo que eu não posso fazer, só Deus pode fazer com que eu chegue a esse ponto. É quando eu me sinto desconfortável com o pecado, com desejos que eu sei são pecaminosos, são contrários à palavra de Deus. E Jesus disse também, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? São os que sentem-se miseráveis, sabem que não são nada, que não podem nada. Esses recebem o reino de Deus. Porque é tão difícil um rico entrar no reino dos céus? Porque a segurança dele está nas suas riquezas. Porque ele se apoia nelas. Ele se sente seguro nelas. Agora, o que é pobre não apenas... Bom, o que é pobre de espírito, porque é essa a linguagem que a Bíblia, que Jesus usa, a sua suficiência vem de Deus, a sua esperança vem de Deus. Ele sabe que ele não é nada daquilo que ele gostaria de ser, que ele quer ser, que ele busca ser. Nós devemos buscar sermos em Cristo, em Deus. E para isso a gente precisa reconhecer que não é. Se você acha que é, você não vai ter o que é dele, porque ele não vai dar o dele para você pensar que foi você que... É porque você é assim. Não, você não é assim. Se você vir em você alguma virtude que caracteriza Cristo, pode saber que não foi... Não, isso não é sua, não. Você tem o direito de ser assim por ele, mas não ter a pretensão de pensar que você é alguma coisa. E é por isso que Deus muitas vezes permite que eu e você chegamos lá embaixo, para que nós entendamos que não somos. E nem pensemos em algum momento que somos alguma coisa. Por isso que nós oramos por um avivamento, e um dos primeiros itens é quebrantamento. É o quebrantamento da vontade de Deus. Como é que quem quebranta a gente? Não sou eu, é Deus que quebranta a gente, contrariando a minha, a sua vontade, o meu desejo, o seu desejo. Ele quer que a vontade dele prevaleça, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Não é a minha, é a dele. Jesus contou uma parábola de 2 homens que estavam orando. Lucas 18, 10 a 14. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, porque a oração dele não passou do teto. Desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano aí, ó. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito. Bater no peito é um sinal de humilhar-se, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. É isso que eu e você somos, pecadores, pecadores redimidos, mas somos pecadores.
E o tempo todo Deus está nos informando disso, ó, cuidado. O diabo está rondando, bramando como leão, procurando alguém que possa tragar, que possa realmente devorar. Digo a vocês que este que confessou a sua condição de pecador, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O 6º mandamento, lamentem e chorem. Estranho, né? Porque o Senhor quer que eu lamente e chore. É o choro de arrependimento. Alguém aqui já chorou por arrependimento? Ah, graças a Deus, pensei que estava sozinho. É realmente, é um choro diferente, né? A gente chora, tem uma tristeza enorme, porque pisou na bola, porque fez uma coisa que não devia ter feito, e você fica triste com você mesmo, você fica triste por ter entristecido a Deus. Então, é um choro que agrada a Deus, quando você reconhece, quando você sente que realmente tristeza pelo seu pecado cometido. Sétimo mandamento, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforma em tristeza. Provérbios 14:3 diz, até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. A alegria do mundo, você pode estar na maior euforia, daqui a pouco, quando chegar no final, você vê, acabou. Parece tudo é ilusório, é momentâneo, não é algo que permanece, não é algo que traz fruto. É uma alegria que não permanece, não dá a sensação de que foi bom. Foi bom, foi, mas e aí? Não ficou nada, não sobrou nada. Nada disso. Ah, eu tive um prazer enorme. E agora, como é que você se sente? Mal. A alegria do mundo traz um grande vazio. Eclesiastes 2:1-2, ele diz assim, eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também será vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Ele está se referindo à alegria que o mundo dá, não é? Porque Jesus disse que queria que a alegria dele estivesse em nós. Então é a alegria dele, é o prazer nele, nas coisas dele. Eu gosto muito daquele cântico que nós já entoamos muito no passado. É o meu prazer louvar-te, é o meu prazer orar, é o meu prazer erguer as mãos e te adorar. Nada se iguala. Nada, nada, nada. Você pode ter tido o maior prazer do mundo, mas nada se iguala a estar com Ele. Por isso,
que Tiago diz que o riso de você se transforma em pranto e que a alegria de você se transforma em tristeza, porque quando você chega nesse ponto, você está pronto a receber a alegria dele e não a que o mundo dá. 8º mandamento: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, diz Pedro, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Então, é algo que Deus requer de mim, de você, é um coração quebrantado e humilde. A Bíblia diz que um coração quebrantado e humilde não desprezarás, ó Deus. É o Salmo 51, se não me engano, é o verso 17. Coração contrito e quebrantado não rejeitará. Acho que é bom, acho que é por aí mesmo. Mas eu vou lá. Salmo 51. Verso 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Aquele que a vontade dele chegou no final. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Isso aconteceu quando, depois de Davi ter pecado e confessado, contra ti somente pequei, fiz o que é mal aos teus olhos. É um coração quebrantado, é um coração humilde. Foi quebrantado por Deus, a vontade dele foi quebrada. Teve que apanhar, teve que receber paulada na moleira, mas ele chegou lá. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Por isso, Tiago escreveu: humilhem-se diante do Senhor, Ele os exaltará. E Pedro diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Conclusão: é este o propósito dos 40 dias de jejum e oração. Não é formalidade religiosa, não é nada que seja expediente humano. Não se trata apenas de abstinência de alimentos. Abster-se de comer não vai levar você a lugar nenhum se você não buscar ter comunhão com o Senhor. O que nós vimos hoje nos faz saber que, se nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, se chegarmos perto de Deus, se limparmos as nossas mãos, se deixarmos a indecisão e purificarmos o nosso coração, se reconhecermos a nossa miséria, se lamentarmos e chorarmos arrependidos, se o nosso riso se transformar em pranto e a nossa alegria se transformar em tristeza, se nos humilharmos diante do Senhor, então 3 coisas vão acontecer. O diabo vai fugir de nós. Deus se chegará a nós. Deus nos exaltará. Então, nós estamos quase no fim dos 40 dias, mas seria bom que você não jejuasse apenas durante esse período, quem sabe, mas em outras ocasiões em que Deus vai levar você a perceber,
a sua condição de necessitado, de carente dele, para viver a vontade de Deus, para fazer o que ele quer, o que ele deseja. Todo avivamento traz quebrantamento, traz convicção de pecado, traz arrependimento, traz mudança de vida, traz amor aos perdidos e o desejo de alcançá-los. Que o Senhor nos dê um avivamento, que o Senhor nos conduza na direção dele e não na nossa. É preciso que você se canse de você mesmo. Aliás, se canse mesmo assim, se desiluda de você. Olha, não estou dizendo para você não amar você, porque Deus nos leva a amarmos-nos a nós mesmos, mas nós só podemos amar Deus quando entendemos que Ele nos aceita por causa dele mesmo. Então é um amor incondicional. E se Deus me ama sabendo quem eu sou, então eu posso amar também a quem é meu semelhante, porque eu sei que ele não é diferente do que eu sou. Agora, se eu não entendo o amor de Deus e eu penso que Deus me ama porque eu não sou nada, você não é nada. O que nós somos em Cristo. É o que Ele fez, é o que Ele é.